Nós, para termos uma noção, nós somos constituídos por 70 bilhões de células humanas, mas nós temos 10 vezes mais células microbianas. Existe uma relação bidirecional entre a nossa microbiota e o nosso sistema nervoso. Esta comunicação entre os dois é feita através de várias coisas. Através dos produtos resultantes do metabolismo dos nossos bichinhos, não é? Através do sistema endócrino do nosso intestino, através do nosso sistema imunitário, através do nosso sistema endócrino. Tudo isto permite esta comunicação entre o sistema nervoso e o intestino. Qualquer alteração que haja num sítio ou no outro, ou em ambos, vai criar uma alteração do ecossistema como um todo, não é? Portanto, é normal que nós tivermos uma função intestinal saudável, vamos ter uma função mental mais saudável, e o contrário também é verdade. Se nós tivermos um intestino doente, também a nível mental, vamos também estar mais desequilibrados, não é? A nível de clareza, a nível de decisão, a nível de cognição, a nível de memória, e tudo isto depois influencia a forma como nós nos comportamos, não é? E agimos perante as situações, portanto está tudo ligado. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super-Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super-Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, seja muito bem-vindo a mais uma Super-Us Talks. Em novembro lancei o meu programa Super, onde temos a oportunidade de falar de algumas das 8 áreas que são imprescindíveis para a tua saúde e para o teu bem-estar. Em dezembro lancei o meu podcast, onde estou a abordar cada uma destas 8 áreas, para que consigas ver a importância de cada uma delas. Em dezembro falámos de carreira, já em janeiro abordámos aprendizagem e criatividade, em fevereiro relações, em março o sono, em abril exercício físico. Este mês é o mês da alimentação, onde vamos abordar vários temas e vamos ter vários convidados. Hoje vamos falar com a doutora Joana Silva sobre microbiota e a importância que a alimentação tem na construção ou não de uma microbiota saudável. A microbioma ou microbiota tem vindo a ganhar muita importância através de vários estudos nos últimos anos, sendo já chamado por alguns autores o segundo cérebro. Mas o que é isto da microbiota e para que serve? Porque devemos começar a dar importância a estes micro-organismos que estão dentro de nós. Hoje temos connosco a doutora Joana Silva, que é médica especialista em gastroenterologia no Hospital das Forças Armadas, no Porto, e vamos falar um bocado desta especialidade e a sua relação com o sistema digestivo e com a microbiota. Olá, Joana, seja muito bem-vinda. Olá Mafalda, obrigada. Eu queria começar a agradecer por teres aceito o convite, por estar aqui hoje e por falar deste tema. Obrigada a ti, Mafalda, pelo convite, pelo reconhecimento do meu trabalho, e obrigada a ti também pelo teu trabalho, que tem como intenção contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor, que contribui para que sejam a melhor versão delas próprias a cada dia, para que se sintam mais supers. Obrigada a ti. Muito obrigada pelas palavras. Eu queria começar o podcast por falar um bocadinho da especialidade em si, também para introduzir aos ouvintes o que é a especialidade de gastro, abreviando, e qual é a principal função do que estuda esta especialidade, neste caso a parte do sistema digestivo. Sim, a especialidade de gastroenterologia, como tu já disseste, estuda o nosso sistema digestivo, que inclui o nosso esófago, o nosso estômago, o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, o pâncreas e o fígado. Todas as patologias associadas a estes órgãos estão inseridos na especialidade de gastroenterologia. Então, qual é a função do nosso sistema digestivo? O nosso sistema digestivo tem como função a digestão dos alimentos em componentes mais simples, de forma a que possam ser assimilados e absorvidos pelo nosso organismo. Os alimentos começam a ser triturados e divididos através dos nossos dentes, não é? Para que a saliva, com as suas enzimas, consigam fazer o seu trabalho. O bolo alimentar desce até ao estômago, onde são produzidas imensas enzimas, possibilitando este processo a hidrólise de proteínas, dos hidratos de carbono e a libertação de vitaminas, por exemplo, o ferro, a vitamina B12, o cobre e o cálcio. Depois, saindo do estômago, o conteúdo vai para o intestino delgado, que apresenta
vilosidades intestinais para aumentar a superfície de absorção. Ao nível do intestino delgado, este recebe enzimas do pâncreas e da vesícula biliar, que lhes permite a hidrólise das gorduras, das proteínas e dos hidratos de carbono, e aqui ocorre a absorção dos nossos nutrientes. Como vemos, todo este processo de digestão e absorção dos nutrientes que nos mantêm vivos, não é? Exige toda uma cooperação e intervenção de vários órgãos e substâncias, e é fundamental que cada um realize de forma o melhor possível, de forma mais eficiente possível o seu trabalho, para não comprometer nem sobrecarregar o trabalho do seguinte, porque se assim acontecer, vamos ter queixas e vamos ter doenças do sistema digestivo. Sim, é arranjar. Portanto, é isso mesmo, é a função do nosso sistema digestivo, nutre-nos. Sim, é arranjar um equilíbrio entre todas estas fases do processo, digamos, da digestão da comida, para que não haja desequilíbrio em nenhum deles e que possa comprometer, seja a absorção de nutrientes, seja o mal-estar no geral, etc. Isso mesmo. E muito importante é a nossa parte consciente neste processo todo, que é a mastigação. Comer devagar, mastigar várias vezes. O recomendável é mastigar cerca de 40 a 50 vezes. Sim, E nós mastigamos muito menos do que isso, engolimos a comida praticamente inteira. sim, sim, é verdade. Eu lembro por acaso estava-me a lembrar, quando era pequena, eu comia muito pouco, então para parecer que comia, eu o que fazia era, ficava na mesa e mastigava durante muito tempo. Mas ao longo dos anos fui perdendo esse hábito e agora eu noto que muitas vezes engulo a comida quase inteira. O que Pois, isso não faz bem. é um mau hábito, é um bom hábito que eu tinha quando era criança que acabei por perder. Acho que foi principalmente pelo decorrer da vida de ter menos tempo para comer e de inconscientemente, e acho que isso tenho vindo a tentar trabalhar nisso, mas inconscientemente outras coisas se sobrepuseram que deixaram que fizeram com que a alimentação não tivesse tanta importância. E eu tenho trabalhado a tentar melhorar isso, mas mesmo assim às vezes acabo sempre e noto que acabo às vezes quase me engasgar por como a comida inteira, que não faz sentido. Pois é, tens de melhorar isso Sim, então. certo. É um bocado trabalhar no mindful eating e não fazer outras coisas. Exatamente, exatamente. Estar focados na nossa refeição, nas cores dos nossos alimentos, no cheiro, no sabor, porque a nossa refeição refaz-nos, não é? Aquilo que nós estamos a comer neste momento vai ser aquilo que nós vamos ser amanhã. Portanto, é importante que a gente faça esse. É um exercício, no fundo, de autoconhecimento, não Sim, é? é uma das grandes formas e se calhar uma das mais importantes que nós temos de nutrir ou não o nosso corpo. Exatamente, exatamente. E ao ter consciência também vamos ter mais propensão a selecionar a comida que nos faz melhor, que Certo, tem maior qualidade. Se nós fizermos este processo de forma consciente, vamos ter mais tendência para optarmos por comida saudável em detrimento daquela que não é saudável e que nos vai ser prejudicial sim, se sim. a ingerirmos. Sim, sem dúvida, até porque a maior parte das vezes é que nós queremos comer algo rápido e nem estamos conscientes do que estamos a comer porque estamos ou a trabalhar ou a ver uma série, etc. E acabamos por depois, se calhar até nos sentimos mal, mas como estamos a pensar noutra coisa, nem nos apercebemos que o nosso corpo não gostou muito daquilo que nós acabamos de comer. Uhum. E para isso é preciso um trabalho de estar consciente para perceber depois, ok, tenho que mudar ou não tenho que mudar. Sim, e ele diz-nos tudo. O nosso corpo fala constantemente connosco, só que nós estamos constantemente a silenciá-lo, a Certo. anestesiá-lo com medicamentos. Sim, Sim, sim. Nós aprendemos, quando somos crianças aprendemos a falar, mas não aprendemos muito bem, aprendemos a falar a linguagem de, no nosso caso, português, mas não aprendemos muito bem a linguagem do nosso corpo e aquilo que o nosso corpo, e a interpretar as coisas que o nosso corpo nos diz. e às vezes é a mais importante, não é? Certo? A linguagem corporal é a mais importante, é o que diz mais de nós, porque Sim. é aquela que transmite a voz da parte não consciente, que corresponde à maioria do nosso ser, porque a parte consciente é muito pequenina. Sim.
E nós transmitimos o que sentimos na nossa parte consciente através das palavras e o nosso corpo transmite a nossa linguagem na parte não consciente, que é enorme, é aí que estão armazenadas todas as memórias da nossa vida toda, não é? Através do nosso Sim. corpo. Portanto, é fundamental haver esta comunicação e este diálogo entre a nossa parte consciente e o nosso corpo e sabermos falar com ele e interpretar as mensagens que ele nos dá. Sim, sim. Eu, por acaso, esta semana estava a ver um curso do Joe Dispenza, que é um. Ele fala mesmo muito da parte do consciente e do subconsciente, e ele diz exatamente o que Uhum. tu disseste, que é nós temos cerca de 95% daquilo que nós fazemos é inconscientemente, só 5% é ainda Sim, consciente. E nós só conseguimos mudar efetivamente os hábitos quando acedemos a esse inconsciente, isto é, nós temos que estar conscientes do nosso inconsciente, exatamente, porque é no nosso inconsciente que estão os padrões e as crenças que nós estamos sempre a repetir. certo? E há algumas que nos limitam na nossa vida. Então nós temos que ganhar consciência deles para os ressignificar, para os mudar. Exatamente. Então o nosso corpo permite-nos aceder a essa parte. Sim, sim. E por isso é tão importante, seja o mindful eating como simplesmente mindful, sem ser eating, mas mindful, de estamos presentes para conseguirmos, lá está, aceder, estar conscientes deste inconsciente. Sim, e as respirações conscientes É, também nos permitem ir mais fundo. sim, Sim, exatamente. todos esses métodos. E voltando um bocadinho à parte do sistema digestivo, um dos pontos que tu falaste no processo de digerirmos comida é na parte da absorção de nutrientes e mesmo desta divisão da comida que depois nos permite absorver os nutrientes. E que aí entramos um bocado no papel da microbiota e da importância de termos esta microbiota em equilíbrio. Podias-nos introduzir um bocadinho a parte de microbiota e o que é e a sua função? Uhum. Nós, para termos uma noção, nós somos constituídos por 70 bilhões de células humanas, mas nós temos 10 vezes mais células microbianas. Temos cerca de 100 trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Portanto, nós somos mais não humanos do que humanos. Sim, sim, Temos 10 vezes mais células, pronto. E o microbiota está em diversos sítios do nosso corpo e a sua composição varia de acordo com o local. Mas, de facto, o local que tem mais micro-organismos é o nosso intestino grosso. A absorção dá-se no delgado, mas a microbiota está no grosso. Pronto. E é aí que estão localizadas a maior parte da nossa microbiota, apesar de ela estar ao longo de todo o sistema digestivo, mas a maior parte está sim, concentrada no intestino grosso. E cada um destes micro-organismos, destes bichinhos, tem funções e necessidades diferentes. Uns alimentam-se de proteínas, outros alimentam-se de fibras, outros alimentam-se de açúcar e, consoante o microorganismo, eles vão produzir substâncias diferentes. E isso implica sempre uma resposta por parte do nosso intestino e do nosso organismo, consoante as substâncias que eles produzem. Por isso, a composição da nossa microbiota é sempre influenciada pelo nosso estilo de vida, pelas nossas escolhas alimentares. Somos nós que decidimos quais são os micro-organismos que alimentamos e quais são aqueles que deixamos morrer. Portanto, no fundo, nós é que criamos o nosso ecossistema, o nosso sim, equilíbrio com esta parte da flora. Temos que ter em atenção que isso é sim, importante. sim. Só para interromper-te um bocadinho, uma coisa que tu disseste que eu acho que é importante salientar, nós somos constituídos 10 vezes mais por micro-organismos do que por nós. E, Sim, e uma coisa que depois também entra numa área que também tem muito que falar, que acho que não temos tempo neste podcast para falar disso, que é a parte da epigenética, que faz com que nós pensamos tantas vezes que as doenças que nós temos é por causa dos nossos genes, mas nós somos 10 vezes mais micro-organismos e como tu disseste, nós conseguimos influenciar, aliás, os micro-organismos que nós temos dentro de nós. Por isso o 1% dos genes, que na verdade conseguimos em parte controlar pelo nosso ambiente, mas os 99% dos micro-organismos nós conseguimos ter uma grande influência pelo nosso ambiente e por aquilo que comemos, etc. sim, sim, exatamente. Nós até podemos ter no nosso genoma genes que nos vão ser prejudiciais
mas eles só se vão manifestar se o ambiente propiciar essa manifestação. Se o ambiente for saudável, existem determinados genes que vão ficar adormecidos, que não se vão manifestar. E este ambiente pode ser também determinado pela microbiota. Se a microbiota for má, vai criar um ambiente mau e se calhar até vai predispor à manifestação destes genes. Se cuidarmos da nossa microbiota, assim como do nosso stress, da nossa alimentação, de tudo, vamos propiciar um ambiente positivo e então esses genes já não se vão manifestar. Sim. É que se nós tivéssemos Uhum. milhões de pequenos animais de estimação dentro de nós e temos que cuidar dos bons e tentar não alimentar os maus. Sim, eu acho que o animal de estimação somos nós. Ou isso, certo, sim, Depois, nós, exato. nós depois vamos morrer e eles vão ser responsáveis pela degradação do nosso organismo. Sim, sim, E pronto, e depois volta tudo à estaca zero. certo. Depois vamos nutrir os solos, pronto, É todo etc. um ciclo, É todo um ciclo, sim. exatamente. Podias introduzir um pouco as principais funções da microbiota? Sim. Olha, existem várias funções que estão associadas à nossa microbiota. Vou-me focar nas principais, que é a síntese de vitaminas, por exemplo, a vitamina K, o ácido fólico, vitamina B12, riboflavina, a biotina, a tiamina, piridoxina, vitamina D. Todas estas vitaminas podem ser produzidas pela nossa microbiota. Por outro lado, se elas, se tivermos estirpes que digerem as fibras, estas vão produzir ácidos gordos de cadeia curta, que nós não conseguimos produzir. São elas que produzem e nos dão. Vão participar também na síntese de ácidos biliares secundários, que são importantes para reduzir os níveis de colesterol. Para além disso, o nosso intestino, ao nível da mucosa, tem várias células epiteliais que estão todas juntinhas e que faz com que as substâncias e os agentes patogénicos que vão passando no interior do lúmen do intestino sejam impossibilitados de passar para a corrente sanguínea. E a nossa microbiota vai participar no reforço desta barreira e, para além disso, também participa na diferenciação e proliferação destas células epiteliais e também produz a mucina, que são proteínas antimicrobianas, portanto, elas têm esta ação de proteção. Para além disso, também participam na maturação das células do nosso sistema imunitário, na modelação e expressão de genes das células endócrinas do intestino, que regulam a saciedade, e na síntese de dois neurotransmissores muito importantes, que é a serotonina, que é a hormona do bem-estar, que nos permite a regulação do humor, e, por sua vez, da melatonina, que é a hormona do sono, que regula o sono. Portanto, todas estas substâncias, estes neurotransmissores e estas funções, a nossa microbiota tem este papel, Uhum. sim. Falaste da parte dos nutrientes, não só a absorção dos nutrientes, como nós conseguimos ter acesso a dividir e a transformar em nutrientes que nós podemos absorver, se eu percebi bem. E depois Uhum. uma das partes também falaste que é muito importante, o sustentar de uma camada que separa o intestino, O exterior o do interior, interior. digamos, do exterior, exatamente. E fazer com Sim, que seja idealmente uma camada impermeável que só determinadas vitaminas boas é entrem. que entram para dentro de nós. E essa é uma das Exatamente. partes muito importantes que depois também vamos falar um bocadinho mais à frente do que pode acontecer se esta, digamos, esta camada não estiver totalmente impermeável. Sim, sim. Nos casos em que existe permeabilidade aumentada do intestino. Certo. Sim. E depois outra função também importante que tu falaste foi a parte de ser muito importante para a nível do sistema imunitário. Nesta parte aqui é importante no sistema imunitário por esta parte da impermeabilidade. Exatamente. E para além disso, a microbiota também intervém mesmo na formação de células do sistema imunitário que estão nas camadas mais profundas da mucosa. Hum, Elas participam no reforço da camada e depois existem determinadas células do sistema imunitário que reagem numa fase inicial se houver um agente que passe por essa barreira. Se passar por essa barreira, existe ali uma tropa, não é? Que está à frente e a microbiota intervém também na formação dessas células do sistema imunitário,
que estão nessa fase de trás. Elas permitem o reforço à frente e depois também permitem a formação de células do sistema imunitário, que é aquela barreira que está atrás, no caso dos agentes patogénicos e das substâncias passarem. Depois, se conseguirem passar os agentes patogénicos por isto tudo, depois entram na nossa corrente sanguínea e causam processos inflamatórios sistémicos, que depois têm outras repercussões mais sistémicas, não é? Sim. Mais gerais pelo nosso corpo todo. Mas elas intervêm nestes processos todos ao nível da parede do intestino. Basicamente, a microbiota também funciona como, digamos, como tu disseste, o general que está a criar as tropas para nos defender dos Exatamente. patógenos. Exatamente, é à frente, a infantaria. Você vai alinhar a infantaria à frente, Certo. sim. E depois, uma das outras funções que também falaste foi na produção das hormonas, nas duas que falaste, a hormona do bem-estar, a serotonina, e a de dormir. Isto é, aqui o papel da microbiota, não só na nossa, digamos, na parte da saúde mental, como também no sono, que indiretamente também está ligado à saúde mental e à nossa produtividade. Exatamente, está tudo ligado. A nossa microbiota, se estiver doente, pode explotar casos de depressão e de ansiedade, mas por outro lado, os casos de depressão e ansiedade também podem desplotar uma disfunção da nossa microbiota, porque as pessoas mais deprimidas estão mais predispostas a serem mais sedentárias, a comerem se calhar mais porcarias, e portanto Certo. isto vai usar a nossa microbiota. Por outro lado, se a nossa microbiota não estiver saudável, vai reduzir os níveis de serotonina e as pessoas vão ficar deprimidas. É tudo um ciclo. Certo. E tem-se feito estudos em que as pessoas deprimidas fazem-se transplantes de dadores saudáveis para dadores não saudáveis, para pessoas deprimidas. E alguns efetivamente melhoram. Aqui, transplantes, De fezes. sim, Ou seja, vamos dar uma microbiota saudável à pessoa deprimida, no sentido dessa pessoa começar a produzir serotonina sim, de forma natural. Porque o que nós estamos na medicação, quando a pessoa está deprimida, é serotonina, inibidores da recaptação da serotonina, que para aumentar os níveis da serotonina. O medicamento faz isso, não é? sim, Mas se nós dermos uma microbiota saudável, ela vai produzir a serotonina de forma natural. sim, E então existem casos em que a pessoa melhora, só com um transplante de fezes. Portanto, quer dizer que a nossa microbiota pode explotar depressão e sim. mau humor, dificuldades em dormir, se não estiver boa. Sim, nós também na nossa primeira conversa já tínhamos falado destes casos de A transplante de fezes, sim, sim. transplante, ok, transplante de fezes, e eu achei fascinante porque aqui é, digamos, o único ponto de alteração é efetivamente a parte de criação de microbiota saudável, e a pessoa melhora tanto na parte de sono como na parte da melhoria de saúde mental, da depressão. E eu acho isso fascinante, porque obviamente que isto aqui não é a solução a longo prazo, porque se a pessoa não mudar, e lá está, Os o que hábitos. falámos antes, se a pessoa não mudar os hábitos, depois vai voltar a ter, digamos, os nossos amigos bons vão acabar por morrer e os nossos amigos maus vão acabar por nascer outra vez e por se multiplicar. Achei muito fascinante no sentido que mostra efetivamente a importância e o poder que estes micro-organismos têm em nós. Uhum, uhum. É verdade, sim. E têm sido feitos estudos também em autismo, na obesidade, nas infecções por clostrídio, que é um bicho que causa infecções do intestino. Já está mesmo provado, já existem mesmo provas e nós fazemos isso efetivamente no hospital. Quando existe uma infecção por clostrídio que não responde à medicação com antibióticos, nós fazemos mesmo transplantação de fezes e os casos de cura são 90% dos casos. Mas lá está, o clostrídio é uma infecção aguda. Nós Certo. tratamos aquilo e fica curado. Agora, para essas doenças, obesidade, depressão, autismo, que são doenças crónicas, não é? É como tu dizes, se nós transplantamos, mas depois não alterarmos os hábitos, volta tudo ao que era antes. Portanto, ainda não existe grande evidência científica, porque também é necessário que haja um papel ativo do doente, não é? Certo. Porque aquilo acaba por ser só o transplante, uma coisa temporária acaba por ser só uma muleta. Depois a pessoa tem que alterar Sim. os hábitos. Se não alterar os hábitos, pode não dar certo. E então por isso é que os estudos
são muito variáveis e controversos alguns. Depois mete-se a questão que falámos inicialmente, que é nós somos um ser que se alimenta e essa alimentação tem uma influência naquilo que está dentro de nós, o exercício físico e o sono, tudo isto são fatores que vão influenciar tudo em nós. E se Sim, não sim. mudarmos o nosso estilo de vida, vamos acabar mais cedo ou mais tarde por voltar. É como um exemplo que eu costumo dar muito é se nós fizermos um bolo, se metemos os mesmos ingredientes, à partida vai dar o mesmo bolo no final. Nós temos que mudar alguns ingredientes para esperarmos um bolo diferente, senão vamos ter o mesmo bolo. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Quando é que se começa a desenvolver, Uhum. digamos, Ok. este microbiota? A nossa microbiota começa-se a desenvolver logo na altura do nascimento e vários fatores intervêm na formação deste microbiota em termos de composição e de diversidade. O que é que vai influenciar? O tipo de parto, o tipo de dieta, o tipo de aleitamento, a umidade e a temperatura da região geográfica onde a pessoa nascer, as condições sanitárias da zona, se foram utilizadas antibióticos ou outros medicamentos, se foi feita alguma intervenção cirúrgica, se o parto foi normal ou então cesariana, se houve exposição a stress, se houve exposição a tabaco. Portanto, tudo isto vai influenciar o próprio microbioma da mãe, dos pais, vai influenciar a nossa composição a nível do microbioma. E até têm sido feitos estudos que o desenvolvimento do nosso microbioma acontece até aos 3 anos de idade. Ele fica completamente formado até aos 3 anos de idade. Por isso é que no início vamos tendo muitas cólicas, Uhum. pronto, e é por causa disso o nosso intestino está a ser povoado por estes micro-organismos e eles vão degradar os alimentos que não forem absorvidos e vai formar ar e o bebê vai ter muitas cólicas, é por isso. E então, há estudos que mostram uma relação entre o desenvolvimento da microbiota e dos nossos neurónios. Os nossos neurónios também adquirem uma complexidade, a sua complexidade completa por volta dos 3 anos, assim como a microbiota. E no final da vida acontece ao contrário. No final da vida, quando somos mais velhinhos, vai reduzir a nossa diversidade e a composição da nossa microbiota e os nossos neurônios também reduzem a mesma proporção. É engraçado. Sim, Portanto, é nesta altura da vida que a nossa microbiota começa a ser formada. E até é benéfico que a gente tenha contato com a terra, tudo que seja natural é importante, agriculturas e isso tudo, porque vai beneficiar o crescimento de estirpes que são positivas para nós. sim, sim. Mexer na terra e comer coisas naturais é sempre muito bom para nós, no início da nossa vida. E lá está, porque, pelo que eu percebi, sendo, obviamente, temos influência depois em alimentar ou não, ou deixar de alimentar os micro-organismos bons, mas o impacto até daquilo que nós comemos e do ambiente em que nós estamos até aos 3 anos é, digamos, crucial, pelo menos de saber em que ponto de partida é que nós estamos. Porque, obviamente, nós podemos mudar a diversidade e a quantidade que temos de cada micro-organismo, mas é sempre mais difícil depois do que até aos 3 anos, pelo que eu percebi. Sim, 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 sim. É muito importante que durante a infância, até aos 3 anos, a gente tenha um ambiente que seja benéfico para o crescimento de bactérias e outros micro-organismos que sejam benéficos para nós. Porque depois isto vai determinar um bocadinho toda a nossa fase adulta. Certo, Se bem que é possível termos um estilo de vida mau na infância e depois recuperar na fase certo. adulta. Sim, sim, É sim. possível, mas não é tão fácil, não Certo. é? É como aqueles miúdos que são gordinhos quando são pequenitos e depois em adultos é muito difícil eles terem um peso normal. Têm muita dificuldade em manterem-se com peso normal, porque já existem os adipócitos formados, a microbiota também já não é tão benéfica, portanto vai existir sempre uma maior dificuldade se os hábitos não forem bons na infância. Sim. Mas isso, Sim, e outro ponto que estavas a dizer era até aos 3 anos fica formado a nossa diversidade, ou a nossa população, digamos, de micro-organismos, e também é quando se forma os principais neurónios.
Os neurónios cerebrais do Sim, sistema sim, sim, nervoso. sim. Qual é a influência que pode ter tu não teres uma população boa, digamos, até aos 3 anos, na parte da saúde mental e no sistema Uhum. nervoso? Olha, por exemplo, têm sido feitos estudos em que, em ratinhos, em que eles nascem e são mantidos sem microbiota. Uhum, Pronto. E o que é que se verifica nesses ratinhos? Que existe uma alteração a nível do comportamento e da cognição, no que diz respeito à memória, à locomoção, aos cuidados da autohigiene, à sociabilidade. Portanto, se eles não tiverem se não tiverem microbiota, ou se tiverem uma microbiota que não é benéfica, podem ter estas alterações a nível da cognição, a nível do comportamento. uhum, Porquê? Porque vão haver a secreção de neurotransmissores que privilegiam esta disfunção comportamental e cognitiva, porque existe uma relação bidirecional entre a nossa microbiota e o nosso sistema nervoso. E esta relação entre os dois esta comunicação sim, entre os dois é feita através de várias coisas. Através dos produtos resultantes do metabolismo dos nossos bichinhos, não é? certo. Porque cada um produz as suas coisas, através destes produtos, através do sistema endócrino do nosso intestino, através do nosso sistema imunitário, através do nosso sistema endócrino. Tudo isto permite esta comunicação entre o sistema nervoso e o intestino. Atenção, e o nervo vago. O nervo vago toda a gente já ouviu falar. É importante perceber que o nosso sistema nervoso não está só aqui. Nós temos o nosso sistema nervoso, mas está em todo o corpo. Nós estamos rodeados por sistema nervoso. É só fiozinhos, é tipo internet. Pronto. Portanto, o sistema nervoso e o intestino estão relacionados, mas uma coisa não está aqui e outra coisa está aqui. Sim. Está tudo conectado, não é? E a conexão é feita através destes eixos, destas vias e destas substâncias todas. Então, qualquer alteração que haja num sítio ou no outro, ou em ambos, vai criar uma alteração do ecossistema como um todo, não é? Vão se interinfluenciar no fundo. Portanto, é normal que nós tivermos uma função intestinal saudável, vamos ter uma função mental ou cerebral mais saudável, e o contrário também é verdade. Se nós tivermos um intestino doente, também a nível mental, vamos também estar mais desequilibrados, não é? A nível de clareza, a nível de tomada de decisão, a nível de cognição, a nível de memória, e tudo isto depois influencia a forma como nós nos comportamos, não é? Certo. E agimos perante as situações. Portanto, está tudo ligado. Sim, sim, sim. Isto tudo. É, a nossa população afeta então a parte tanto a parte da cognição como a parte da memória, como, digamos, o nosso bem-estar psicológico, Uhum, afeta, uhum. afeta isto tudo. Afeta tudo. Porque imagina que o teu cérebro vai produz neurotransmissores. Isto vai criar um habitat, um ambiente, porque são substâncias, produz um habitat. E de acordo com esse habitat, com esse ambiente, vai favorecer o crescimento de umas estirpes, vai favorecer o crescimento de umas e em Prejudicar. detrimento de Uhum. outras. Em detrimento de outras. E de acordo com aquelas que forem beneficiadas, vão ser produzidas substâncias, não é? E toda esta informação, e estas substâncias depois vão atuar ao nível do intestino, que produz determinadas secreções também, e existem alterações também na motilidade, não é? A nível intestinal é isto que acontece. Depois, toda esta informação vai ser levada até ao nosso sistema nervoso. E essa informação é levada ao nosso sistema nervoso, vai determinar a produção de determinados neurotransmissores que influenciam o nosso comportamento e a nossa cognição. Se eu percebi bem, os micro-organismos vão produzir determinados neurotransmissores e determinados componentes que vão influenciar o nosso sistema nervoso. Por sua vez, o sistema nervoso vai produzir determinados neurotransmissores e determinados componentes que vão influenciar a nossa população de micro-organismos. Exatamente, porque e todo este sistema vai influenciar o quê? A nossa bioquímica, a nossa fisiologia. Certo? E isso determina o quê? A forma como nos sentimos, não é? Se a nossa bioquímica e a fisiologia neste momento for boa, vamos nos sentir bem. Se não, vamos nos sentir mal. E isto influencia o quê? A forma como nos sentimos, o nosso estado emocional.
Sim, E sim. o nosso estado emocional influencia o quê? A forma como nós percebemos e como nós interpretamos as situações com as quais nos deparamos, não é? E também vai influenciar a forma como nós tomamos as decisões. E a Certo. forma como tomamos as decisões vai influenciar o nosso futuro. Portanto, está tudo ligado Sim, sim, mesmo. sim. Sim, até Não porque há é como. depois também tem a ver com o que falámos inicialmente, que é aquela parte inconsciente de como nós vemos a vida, aqueles 95% do nosso inconsciente vai influenciar tudo o que fazemos. E, Tudo o que fazemos, e sim. esses 95% inconsciente vão ser influenciados não só por aquilo que já vivemos, mas por aquilo que o nosso corpo tem, seja a nível de neurotransmissores, hormonas, tudo aquilo que o nosso corpo está a produzir. Exatamente. E essa bioquímica toda é resumida no nosso sistema emocional. O nosso sistema emocional, no fundo, é o resumo da nossa bioquímica. Não é? É um resumo da bioquímica do nosso corpo, a forma como nos sentimos, o nosso estado emocional é este resumo de tudo isso. Dos neurotransmissores, das hormonas, do nosso sistema imunitário. Sim, Portanto, se nos sentimos bem na maior parte do tempo, é porque o nosso sistema imunitário está ok, é porque as nossas hormonas estão certo. ok, nossa microbiota também. Pronto, Sim, sim. é isso. Lá está, estamos a falar agora da importância e o papel da microbiota, que é desde eh, tanto como nos sentimos fisicamente, como nos sentimos psicologicamente. Uhum, uhum. Sim, está tudo ligado. Sim, Está tudo ligado. Não é? Nós não podemos sentir-nos bem psicologicamente se estivermos mal certo. fisicamente ou ao contrário. Está tudo ligado Sim. mesmo. E, Não há como dividir. certo. O que é que as pessoas podem fazer para tentar incentivar os bons micróbios a crescerem? Ok. Vou falar de 4 pontos que considero essenciais: a alimentação, o exercício, o sono e trabalhar a nossa maturidade emocional para gerirmos melhor as emoções do nosso dia a dia. Então, no que toca à alimentação, já sabemos que um estilo de vida saudável é fundamental para a conservação da nossa microbiota e para a nossa saúde em geral, não é? E se Uhum. tivermos um estilo de vida saudável, vai contribuir para a prevenção e para o tratamento de diversas doenças e também para a gestão das nossas emoções. Então, entrando aqui na alimentação, quais são os alimentos que nós devemos consumir para restaurar ou para manter a diversidade da nossa microbiota, para beneficiar o crescimento dos bichinhos bons, que são os lactobacilos e os bifidobacterium. Então, temos os prebióticos, que são alimentos que alimentam a nossa microbiota, e os probióticos, que são que são micro-organismos vivos que nós colocamos dentro do nosso corpo. Então, dentro dos prebióticos, que são os alimentos que alimentam a nossa microbiota, os melhores são os alimentos ricos em fibras. Nós não digerimos nem absorvemos as fibras, nós pomos as fibras à boca e elas vão inteirinhas até o intestino. Inteirinhas, elas não são digeridas nem absorvidas por nós. E elas no intestino vão ser fermentadas e vão manter a nossa microbiota feliz e contente e saudável. Pronto, e neste sentido, o que é que devemos comer para darmos fibras à nossa microbiota? Uma alimentação vegetal, diversificada, quanto mais diversificada, melhor, porque nós temos tendência a ir ao supermercado e comprar sempre as mesmas coisas. Temos que ser um bocado promíscuos nesta área, ok? Temos que ir de vez em quando a outro supermercado, comprar outras coisas, experimentar outras coisas, alimentos com outras texturas, com outros sabores, porque isto, cada um vai fornecer-nos nutrientes diferentes. E quanto mais nutritiva for a nossa alimentação, melhor. Então, alimentação vegetal diversificada que inclua alguns alimentos crus e fermentados. Pronto. Privilegiando sempre o quê? Alimentos locais, sazonais e o mais natural possível. E se conseguirmos colher e comer logo de seguida, excelente, Certo. que é para que os alimentos venham com o maior número de nutrientes. Pronto. O ideal era ter uma horta em casa. E então, neste sentido,
Quais são então os alimentos? Diante de frutas, temos a maçã, a banana, a laranja, ameixas, mirtilos. Dentro dos vegetais, por exemplo, a batata, os brócolos, a cenoura, a alface, a cebola, o alho e o tomate. Dentro dos cereais, o arroz, o trigo, farinha de centeio, a cevada, a aveia. Nas leguminosas, as lentilhas, as ervilhas, o feijão, o grão de bico, sementes de linhaça, tremoço. Uhum. Dentro das oleaginosas, as amêndoas e a castanha do Pará. Alimentos que nos fornecem compostos bioativos, por exemplo, temos os uvas com resveratrol, o açafrão da Índia que nos dá curcumina, o chá verde que nos dá as catequinas. Portanto, isto é tudo excelente para a nossa microbiota, isto tudo. Pronto. Biomassa de banana verde também podemos fazer em casa. Existem vídeos no YouTube que nós podemos colocar em cobetes do gelo no nosso congelador e todos os dias comemos um dos quadradinhos. A biomassa de banana verde também é um bom prebiótico, mas dá algum trabalho a fazer, portanto, podemos também optar por Sim, comer fruta e vegetais, que é-nos mais fácil. E isto dentro dos pré-bióticos. E depois vamos para os probióticos, que são então micro-organismos vivos. E são então os lactobacilos e os bifidobacterium. Onde é que podemos encontrá-los? No iogurte, nos pickles. Podemos fazer pickles em casa, é muito fácil, é vinagre, sal e água só. E são mais saudáveis do que aqueles que a gente compra. Em bebidas como o kefir, podemos fazer em casa também, é só ter os bichinhos e o leite, e em cada 3 dias coamos e vamos ter o iogurte ou o queijo se quisermos. Ok? Kefir é super fácil de fazer. A kombucha, sopa de miso, ou então os probióticos, que são suplementos. Agora, quero deixar aqui uma nota, que nós já falamos anteriormente. Não vale a pena estarmos a consumir os probióticos, que são os bichinhos bons, se depois não os vamos nutrir certo. nem alimentar. Se depois não lhes dermos as fibras, que é aquilo que eles gostam, eles vão morrer. E vai outra vez a população má, vai outra vez sobrepor-se. E então vamos continuar a ter queixas digestivas passado 1 ou 2 meses. Não é? Sim, o, Nós temos que os alimentar com as coisas que eles gostam, que sim, são as sim. fibras. Lá está. O ideal é juntar os pré-bióticos com os probióticos, que é para conseguirmos não só Exatamente. ter os bichinhos, mas alimentá-los para que eles acabem Não por não morram. morram passado algum tempo. E Exatamente. Se optarmos por alimentos processados, açúcar, gorduras saturadas e hidrogenadas, tudo isto vai beneficiar o crescimento das estirpes más. sim, na parte, só antes de passar novamente para a parte dos probióticos, nos pré-bióticos, hum, falaste da parte da fibra e de tentar procurar vários alimentos. É um bocado tentar usar o conceito de comer o arco-íris, tentar variar nas cores. Podem, por exemplo, uma coisa que eu já sugeri hum, a algumas pessoas é escolherem um dia, por exemplo, um fim de semana, e nesse dia, tipo sábado ao almoço. Sábado ao almoço têm que experimentar um legume que nunca tenham comido. E é uma forma também de fomentarem a vossa criatividade e de procurarem receitas novas, etc. Exatamente, exatamente. Essa diversidade é muito importante. Ir a vários sítios, Sim, escolher diferentes alimentos, diferentes vegetais, porque a nossa tendência é sempre comprar as mesmas coisas no mesmo sítio. sim, E sim, os supermercados não nos dão grande diversidade, não é? Porque eles não conseguem. sim, sim, Mas se formos a vários sítios, isso é sim. possível. E há também em Portugal, eu agora não me a recordar o nome, mas depois do podcast vou procurar e posso deixar em baixo. Eu quando estava em Portugal, eu tinha digamos, uma fidelização que de 15 em 15 dias recebia um cabaz em que eu só podia escolher um alimento que não queria, mas de resto não podia escolher o que é que tinha o cabaz. E aquilo vinha um cabaz de, por exemplo, 4 quilos com vários alimentos orgânicos e eram da época, obviamente, porque aquilo era por zonas. Eu estava na zona da Aveira e Uhum, recebia um cabaz de 4 quilos. Isso é uma forma também de não só ajudar os produtores locais, mas também tentamos diminuir o espaço que há entre a colha do alimento, colhermos o alimento e o momento em que estamos a comer, que é um bocado também do exatamente. que estavas a falar.
Sim, e comer alimentos da época também faz todo sentido, porque se aqueles alimentos, se a natureza está dela aqueles alimentos, é isso que faz mais sentido para o nosso corpo. Não faz Certo? sentido estarmos a comer alimentos de outros países ou quando não são, ou quando Sim. não são na época. Sim, porque, por exemplo, eu estava agora a pensar, nós temos uma microbiota de acordo com o ambiente em que nós estamos e também aquilo que as nossos, principalmente a nossa mãe, comia quando nós estávamos lá e como é que nascemos, etc. Isto eh, é possível que, por exemplo, nós não tenhamos micro-organismos que consigam digerir determinados alimentos que vêm do outro lado do mundo, porque não estamos habituados a comer, Sim, existe essa possibilidade, por isso é que nós temos algumas intolerâncias, não é? certo? E temos queixas digestivas quando os comemos, Sim, sim, porque nós não conseguimos digerir isso. sim, sim. Por isso é que lá está, é Exatamente. mais uma razão para darmos prioridade a alimentos locais. Locais Uhum, e também sazonais. uhum, exatamente, Sim, exatamente. Pronto, e da área da alimentação, tá. Em relação ao exercício físico, também têm saído vários estudos que mostram uma relação positiva entre a saúde da nossa microbiota e a realização de exercício físico. Mas dentro do exercício físico temos uma enorme variedade de tipos de treino, não é? certo. Pronto, mas na minha opinião e aquilo que eu aconselho sempre é que a pessoa faça uma média de 3 a 4 horas por semana de exercício físico de intensidade moderada e que escolha uma atividade que goste, de forma a que a prática seja consistente, Certo. porque a consistência é o mais importante, não é? Sim, E se for uma coisa que a pessoa goste de fazer, essa consistência será mais claro. facilmente Uhum. mantida. Pronto. O exercício físico moderado e regular, quando complementado por uma dieta equilibrada, vai contribuir para a redução da inflamação e da permeabilidade intestinal e vai beneficiar o crescimento das estirpes boas na nossa microbiota. Portanto, o exercício físico Sim, também é bom para a nossa microbiota. Não descurando nunca a alimentação, não é? sim, Exato. Depois temos o sono. Pronto. E dentro do sono, já sei que fizeste um podcast em fevereiro sim, relativamente ao sono. Pronto. E sabemos que 40% das pessoas não têm uma qualidade adequada do seu sono, não é? E é durante o sono que ocorre a regulação de tudo o que acontece durante o dia. Por exemplo, o ganho de massa muscular, a regulação do nosso metabolismo, a consolidação da informação, o armazenamento da informação na memória, excluir aquilo que não interessa, tudo isto se faz durante o sono. Portanto, um sono adequado é super importante. E como é que é um sono adequado? É aquele que é pouco fracionado, a pessoa acorda sem despertador e com a sensação de carga completa, aquela sensação de carga de 100% quando o telemóvel está a 100%. uhum, Nós devemos acordar assim, com a carga a 100%. Não é 50%, porque senão ao meio-dia já vamos estar a zero. certo. Pronto. E o que é que contribui então para uma boa qualidade de sono? Estabelecer uma rotina de horários, não é? Para dormir e para acordar. Convém sempre dormir antes das 10 horas da noite. No que toca à luz também é muito importante. De manhã deve haver uma exposição à luz solar para dizer ao nosso cérebro que está de dia e à noite, no final da tarde, substituir a luz branca por luz amarela e uma hora antes de dormir não ter telas de telemóvel ou de computador ligadas. E Sim, todos os pontos de luz do nosso quarto devem ser desligados. Pronto, isto é super importante. A atividade física deve ser feita durante a manhã, mas quando não há essa possibilidade e a pessoa tem de fazer à tarde, deve ser feita até 3 horas antes de dormir, a atividade física. Pronto. Não consumir substâncias com café depois das 2 da tarde, o chás, o cacau, o chocolate, pronto, deve ser consumido até às 2 e depois não. E em relação ao jantar, deve ser leve e deve ser feito 2 horas, até 2 horas antes de dormir, para que quando a gente for dormir a digestão esteja feita, para que o nosso sistema esteja 100% disponível para fazer a tal limpeza sim, mental e a organização de tudo o que é preciso fazer a nível central, senão vai estar preocupado com a digestão e não vai estar na cabeça, não é? uhum, Depois vamos ter o quê? Alzheimer's e demências sim. precocemente e demências degenerativas. Pronto. Para quem faz cestas, antes das 3 e com uma duração curtinha de menos de 30 Sim. minutos. Pronto. E estes são os conselhos a nível de sono. Tanto, só uma questão, tanto a nível de sono como a nível de exercício físico, a principal relação com a microbiota é a nível, digamos,
indireto de, ok, se dormirmos pior, vamos ter tendência a comer mais ou doce Mais ou fast doces, food. mais É a mesma açúcar. coisa com o exercício físico, porque um mau hábito é contagioso para outro mau hábito, e se não fizermos exercício físico, vamos. Ou há, para além deste indireto, há mais alguma relação, digamos? O indireto existe, mas, por exemplo, no caso do exercício físico, existem a síntese no nosso organismo das dopaminas, das Sim, endorfinas, e tudo isto vai ser benéfico para a nossa microbiota. ok, Não é só ok, indiretamente, mas sim, também é bioquimicamente. Vai criar um ambiente que é propício para que as nossas bactérias saudáveis cresçam ok, e se nutram. sim, sim, Sim. E a nível do sono também há todo um processo. Se dormires mal, vais ter maior resistência à insulina, vais ter mais propensão a comer porcarias, certo, portanto, depois indiretamente vai vai influenciar a influenciar, nossa microbiota. ok, Uhum. sim. E o último ponto que Pronto. tinhas falado era a parte Sim, de. é super importante nós sabermos gerir as nossas emoções e nós desde pequeninos que não aprendemos a fazer isso. Então, como adultos, temos um bocadinho de dificuldade, não é? Certo, Então, é muito importante aprender a gerir as nossas emoções. E neste processo, penso que é super importante aprender a descansar a nossa mente, porque nós sabemos descansar o corpo, que é deitar, que é dormir, mas a nossa mente não, e ela está constantemente a pensar no passado ou no futuro, não é? Nós estamos sempre com a mente fora do corpo, ou atrás, ou à frente, certo, nunca está junto do corpo, então é super importante estabelecer este equilíbrio, estar com a mente focada no momento presente, não é? Estar em silêncio, um, e o silêncio não é só de ruído, é de imagens, estímulos, de tudo que seja estímulos, não é? Para fazer um género de um detox certo, que nos permite um equilíbrio entre a nossa vida agitada e estressante é o regressar à calma. Nós temos constantemente de criar espaços no nosso dia, tempos para regressar à calma, para ter este equilíbrio. Senão andamos sempre no stress e a dada altura vamos estar embrulhados e vai ser danoso para o nosso organismo e para a nossa microbiota. Então, quais são as técnicas? Contato com a natureza. Nós somos natureza, somos constituídos pelos mesmos elementos da natureza, só que somos uma natureza intoxicada por tudo aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós, através da comida, dos olhos, dos ouvidos. E então, quando nós vamos até à natureza e nos conectamos com ela, vai haver um género de uma desintoxicação e vai nos permitir equilibrar e regressar um bocadinho à calma. Vai nos permitir conectar um bocadinho com a nossa natureza mais pura e isto é benéfico para nós. Outra técnica são as respirações conscientes. É o que nós estávamos a falar há bocado. sim, Que a nossa respiração pode ser usada como uma corda para limitar a liberdade da mente, para a do mar, no fundo, quando esta nos está a levar para sítios que não nos são favoráveis. É como se fosse um cavalo, não é? E à medida que a mente se concentra só na respiração, o que vai acontecer é que as camadas mais profundas da nossa consciência ficam expostas e vão ser libertadas memórias e emoções que nos são prejudiciais e que nos estão a limitar no nosso dia a dia. Portanto, este processo de respirações conscientes também é muito importante, porque no fundo a respiração consciente permite-nos mudar a consciência do mundo exterior para o mundo interior. E este movimento, quando realizado de forma diária e consistente, permite-nos amenizar estados de ansiedade e stress. sim, Porquê? Porque quando nós começamos a respirar devagarinho, vamos dizer ao nosso corpo: está tudo bem, estamos num certo, local calmo, está tudo bem, estamos num local seguro. E então ocorre a ativação do sistema nervoso parasimpático. Saímos do simpático, que é o stress, é o cortisol e a adrenalina, e entramos no parasimpático, que é as endorfinas, a sim. dopamina. Portanto, é este regressar à calma que a respiração nos permite. Pronto, outra forma é meditar. Sim, só uma coisa em relação à parte da respiração que eu acho mesmo interessante, que eu há uns tempos li um livro que chamava-se Respirar, que é de James Nestor, e ele falava precisamente disso, ele falava da parte de que nós podemos usar a respiração tanto para dar o sinal ao nosso corpo
que está tudo bem, como disseste, mas por outro lado também podemos fazer outros tipos de respiração que nos ajudam de forma controlada a gerir com o stress quando no futuro tivermos stress. Isto é, nós vamos fazer uma respiração que por norma fazemos quando estamos mais estressados, mas num ambiente controlado, que é estamos sentados, por exemplo, a fazer essa respiração, esse tipo de respiração, e que vai nos ajudar quando estivermos numa situação de stress a lidar melhor com essa situação. E, então, É o que nos permite o sim, exercício. é Quando estás a fazer o exercício, faz-te isso, porque tu estás com uma respiração muito acelerada. E quem faz o exercício de forma frequente faz isso sim, durante o exercício. Então, quando entra numa situação de stress, recupera mais facilmente. yeah, Entra no exatamente. basal mais facilmente, Sim, sim. porque está habituado a fazer isso no exercício. Exatamente. É como treinamos queremos aumentar o nosso glúteo ou queremos aumentar a forma como lidamos com o stress, vamos treinar agachamentos ou vamos treinar as determinadas respirações. Sim, Exatamente, é isso mesmo que acontece. sim, É muito engraçado. Depois temos a meditação, que é uma técnica que permite também gerir melhor as emoções e que no fundo consiste em quê? Em estar conectado com o momento presente. É estar presente. Para meditar não precisamos de adquirir aquela posição de lótus que muitos de nós associamos à meditação, não é? Podemos simplesmente, e como estávamos a dizer no início do podcast, utilizar a nossa refeição como uma forma de meditação. sim, Trabalhamos de manhã, vamos almoçar, ok, agora vamos estar completamente conectados com a nossa refeição. No fundo, a meditação é trazer a nossa mente para junto do nosso corpo. É estar conectados com o momento presente, com a cor dos vários alimentos, com o sabor, com o cheiro, com a textura. Pronto, e estes podem ser utilizados como momentos de meditação. Ou então, por exemplo, quando fazemos exercício, ou quando estamos a falar com alguém, o ver o nascer do sol, o ver o pôr do sol. Pronto, são todos momentos de meditação, que não precisamos estar ali 20 minutos em posição de lótus, até sim, porque durante esses 20 minutos a tua cabeça vai estar a pensar em 1200 coisas, não é? Mas podemos utilizar pequenos momentos do dia, uns minutinhos, para regressar à calma, para estar conectados com o momento presente. Isso é meditar. sim, sim. Até porque senão depois acontece o que estavas a dizer há pouco, que era nós estamos ou presos ao passado ou a pensar no futuro. Então, o Sim, presente é como se não existisse. e a vida acontece só no presente. A Sim, vida não está atrás nem à frente, certo, só está no presente. E a maioria de nós vivemos. A nossa mente não tem presente, a nossa mente está atrás ou à frente. certo. Só quando está no corpo é que se vai fundir com o objeto da percepção. E então entramos numa de união com o todo. Estás a perceber? Estamos no momento presente, não existe mais nada. É quando a mente está encaixada no corpo. Certo, sim, sim. O que é que acontece se uma pessoa já tiver algum tipo de desequilíbrio nesta microbiota? Quais são as principais Ai, coisas Jesus. que estas pessoas podem fazer, seja para corrigir, ou quais são também as principais doenças que podem existir relativamente a um desequilíbrio da microbiota? Quando temos um desequilíbrio da microbiota, normalmente dizemos que temos uma disbiose, que é o tal desequilíbrio da nossa flora intestinal. E 60% das pessoas têm queixas relacionadas com a disbiose. E há vários fatores que podem influenciar a nossa microbiota neste sentido. Por exemplo, intervenções terapêuticas, condições de higiene, o nosso estilo de vida, os hábitos alimentares, a utilização de antibióticos, tudo isto pode causar a disbiose. E por falar em antibióticos, nós integramos de tal forma os antibióticos na nossa vida moderna que ao utilizá-los nós vamos matar tudo, não é? Os bons e os maus. Certo. E por isso, e para além disso, também estamos a criar resistências que nos tornam mais vulneráveis aos micro-organismos que vão surgindo, não é? Os antibióticos Uhum. são aquela coisa que não nos é benéfica e que prejudica a nossa flora intestinal. Quando existe uma alteração da nossa flora intestinal, podem haver doenças ao nível gastrointestinal, ao nível metabólico, a nível imunitário ou ao nível do sistema nervoso central. Pronto. E antes de eu focar nas principais patologias digestivas associadas à disbiose, eu vou falar aqui de dois
de dois pontos que considero importantes, que é a permeabilidade intestinal e a formação de TMAO. TMAO quer dizer, é uma substância que é produzida quando a nossa microbiota não está saudável, que quer dizer N-óxido de trimetilamina, e que pode contribuir para a manifestação de doenças sistémicas e do sistema imunitário. Portanto, vou falar um bocadinho destes dois, rapidamente. Quando a nossa flora está desequilibrada, então pode contribuir para o aumento da permeabilidade intestinal. E nós falámos há bocado que as nossas células epiteliais estão todas juntinhas. Quando há aumento da permeabilidade intestinal, o que ocorre é uma quebra desta membrana estrutural, as células vão ficar afastadas e há passagem de substâncias que não nos são benéficas para a corrente sanguínea, não é? E isto pode levar a uma ativação sistémica do nosso sistema imunitário, não é? Que interpreta essas substâncias como agentes que são patogénicos, há a produção de citocinas inflamatórias, ocorre recrutamento das células do sistema imunitário com intervenção ao nível de todas as mucosas. O que é que isto leva? Vamos ter manifestações ao nível de sinusite, otites, bronquites, asma, candidíases, cândida vaginal, por exemplo, infecções urinárias de repetição. Portanto, todos estes sintomas podem estar relacionados com uma alteração da microbiota intestinal quando esta aumenta a permeabilidade intestinal, quando existe um aumento da permeabilidade intestinal. O que é que nós fazemos quando temos uma infecção urinária, uma sinusite? Vamos pôr antibiótico, que vai só perpetuar o aumento da permeabilidade intestinal. Nós estamos a tratar o problema, mas estamos a perpetuá-lo. Sem querer, mas estamos. Sim. Não é? Para além do desequilíbrio da nossa microbiota contribuir para a permeabilidade intestinal, há outras coisas que também provocam este aumento de permeabilidade intestinal. Quais são? São os alimentos que têm elevado peso molecular, como o trigo, o milho, a soja, transgénicos, como, por exemplo, a caseína, que é uma proteína do leite de vaca, certo. O amendoim, o açúcar, pronto. Poluição, medicação, álcool, componentes de plástico, stress, tudo isto aumenta a nossa permeabilidade intestinal. Pronto. No que toca à formação de TMAO, a TMAO é então produzida no intestino, depende da formação inicial de um composto que é a trimetilamina, presente trimetilamina porquê? Por uma microbiota que é má, que são bactérias de filos Firmicutes, proteobactéria, pronto, não interessa. Esta substância é produzida por micro-organismos que são maus para nós. E a produção de trimetilamina por estes bichinhos está geralmente associada ao consumo de alimentos que contêm colina e a lecitina, os ovos, carnes vermelhas, laticínios, alimentos que contêm carnitina, bebidas energéticas, carnes e alimentos que contêm a própria TMAO, que é o peixe e os frutos do mar. Portanto, se comermos estes alimentos que eu disse agora, na presença de uma microbiota que não é boa para nós, vamos ter formação de TMAO. E quando ela não é excretada de forma eficiente pelo nosso organismo, o que é que vai provocar? Vai provocar formação de placa aterosclerótica. Isto vai fazer com que hajam eventos cardiovasculares, que é infarto agudo do miocárdio, AVCs, também propicia um estado inflamatório sistémico, aumento da hipertensão arterial. Portanto, tudo isto pode ser explotado pela tal formação de TMAO. Pronto. Sim. Ok, e é isso. Mas só duas perguntas, porque aliás, uma pergunta. Porque tanto na parte da permeabilidade como no segundo ponto que falaste da formação de TMAO, disseste alguns alimentos que podem ser prejudiciais. Na parte da permeabilidade falaste de, não me vou lembrar agora de todos, mas a caseína, falaste do amendoim, e na parte do açúcar e no segundo ponto falaste de ovos, peixe, carnes vermelhas. Estes alimentos são prejudiciais para pessoas que tenham digamos, uma população de microbiota desequilibrada. Exatamente. Estes alimentos só são prejudiciais se tivermos bactérias dos filos Firmicutes,
proteobactéria e actinobactéria, que são as más. Ok. Na presença das boas, estes alimentos não vão causar sintomas. Sim, sim, sim. Acho que essa parte aí é importante porque, obviamente, depois vai ser muito individual, porque a microbiota de cada pessoa vai ser diferente e é importante perceber se as pessoas têm algum sintoma que possam demonstrar que têm algum desequilíbrio na microbiota, se calhar até voltar a equilibrar, digamos, pode ser importante Evitar, evitar esses alimentos, mas depois exatamente. não quer dizer que tenham que evitar esses alimentos ad eternum. Sempre. Sim, Uhum, uhum. Exatamente. Numa primeira fase, evitar esses alimentos, adquirir um estilo de vida saudável para beneficiar o crescimento de bactérias certo. boas e depois ir reintroduzindo devagarinho, Sim, por alimento, para ver como se sentem. E o nosso corpo vai nos dizer. O corpo diz sim, sempre se nos está a fazer bem ou não, a pessoa sente. sim, Exatamente. Pronto, e agora, falando da patologia gastrointestinal que está mais frequentemente associada à desbiose, é o síndrome do intestino irritável. O síndrome do intestino irritável é uma das doenças gastrointestinais mais frequentes, a sua prevalência é de 11% e é o motivo de 30% das consultas de gastroenterologia. É aquela doença que se manifesta como uma dor abdominal, que pode estar associada a uma alteração da frequência e da consistência das fezes. sim, As pessoas normalmente têm alteração até do padrão do trânsito intestinal. Dor abdominal, gases, às vezes diarreia, outras vezes prisão de ventre. Normalmente estes são os sintomas. Pronto. Para fazer o diagnóstico desta doença, como é que nós fazemos? É um diagnóstico de exclusão. Só vamos excluir outras doenças que dão estes sintomas também, e se os exames complementares diagnósticos não mostrarem nada, e se o paciente tiver estas queixas, nós vamos dizer, ok, é um síndrome do intestino irritável, uhum, porque a nível de exames complementares diagnósticos vai estar tudo ok, vai estar tudo normal. E esta doença pode ter várias causas, não tem só uma causa, a causa não é só uma alteração da microbiota intestinal, pode ter outras causas certo, ambientais, genéticas, após uma infecção, alterações psicossociais, pode ter outras causas. A nível da abordagem terapêutica é desafiante e muitas vezes até frustrante para o doente e para o médico. Na minha opinião, a relação entre o médico e o doente é muito importante. É importante que seja uma forte relação e que haja uma forte confiança entre o médico e o paciente. A ingestão de alimentos nestes pacientes é um dos fatores mais frequentemente referidos como responsáveis pelo agravamento dos sintomas, e estes sintomas por si, associados ao consumo de alimentos, o medo da sua ocorrência e a ansiedade certo. antecipatória vão contribuir para que o doente tenha uma reduzida qualidade de vida. E então tem-se falado muito na intervenção nutricional, que é aquela dieta isenta de food maps. Mas muitas vezes pode ser importante, para além de uma intervenção nutricional, associar psicoterapia e medicação sintomática. Se o doente tiver muitas dores, ou se tiver Sim, diarreia, ou estiver muito preso. Pronto. E quando falamos então de nutrição nutricional, intervenção nutricional, estamos a falar da dieta pobre em food maps. O que quer dizer food maps? O F é de fermentáveis, o O é oligosacarídeos, o D é disacarídeos, o M é de monossacarídeos e o P é de polióis. Pronto. Existem alguns estudos que mostram benefícios desta dieta, mas convém que esta dieta seja sempre acompanhada por um certo, nutricionista. Pronto. E tem 3 fases, normalmente. A primeira fase dura 2 a 6 semanas, em uma dieta de exclusão destes componentes todos. Depois de uma segunda fase que é variável, que consiste na introdução por grupos dos sim, alimentos. E numa terceira fase, é a fase de estabilização, em que o doente já vai ser capaz de saber quais são os alimentos e que quantidades lhe estão a causar os sintomas. sim. E nesta altura já vai ser capaz de evitar os alimentos que lhe causam mal-estar e que lhe causam as queixas. Não é?
Sim, é um bocado tentar procurar a causa raiz, porque lá está, aqui pode ser muita coisa. O desequilíbrio da microbiota pode ser a causa ou pode ser a consequência também, se eu percebi bem. Uhum. Sim, sim, é isso mesmo. Pronto, é isso, porque É isso mesmo. aqui é um bocado fazer um bocado de Sherlock Holmes a tentar procurar o que é a causa e o que é a consequência. E que obviamente nem sempre é fácil. E a dieta que estavas a dizer agora, que é a dieta de Pobre eliminação em food maps. pobre, Sim, que basicamente funciona como se fosse uma dieta de eliminação em que eliminas e depois voltas a reintroduzir e aí ainda é mais importante ouvir o corpo e perceber, ok, agora que eu tirei, como é que te sentes? Agora que voltei. vamos reintroduzindo por grupos, Exato, não é? Primeiro os oligosacarídeos e depois os certo, monossacarídeos, porque podemos sentir-nos mal com um alimento de um dos grupos, mas não com os certo, outros. exato. Então isto vai nos Sim, sim, permitir, no fundo, saber quais são os alimentos que nos estão a fazer mal e depois evitá-los. sim, sim. Sim, até porque estavas a dizer que cerca de 11%, se não me engano, das pessoas têm esta doença. Mas se calhar Uhum. os 11% são os 11% diagnosticados, porque Sim, pode haver mais pessoas que se calhar têm sintomas mais queixas, leves, mas como estão preocupadas com outra coisa, nem dão tanta atenção a isso e acaba por nunca ser diagnosticado. exatamente, é isso mesmo. E depois outras doenças que fazem diagnóstico diferencial com o síndrome do intestino irritável é a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, não é? Que é uma doença autoimune que é causada por uma intolerância ao glúten, que é uma proteína que é encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no malte, no centeio. E nesta doença existem mesmo anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunitário contra o glúten. Pronto, e os anticorpos presentes nas pessoas com doença celíaca, na presença de alimentos que contenham glúten, vão reagir, exatamente, vão reagir e causar inflamação, e esta inflamação vai agredir a mucosa do intestino delgado. E em vez de ter as suas vilosidades, vai ficar atrofiada. As vilosidades vão atrofiar, o que faz com que não haja absorção eficiente dos nutrientes, dos alimentos. E então vamos ter as mesmas queixas que tínhamos no síndrome do intestino irritável. Vamos ter diarreias, vamos ter dor abdominal, vamos ter ar, que é a flatulência. Pronto. A sensibilidade ao glúten é muito semelhante ao síndrome do intestino irritável, porque nós vamos ter sintomas, mas não vamos ter nem os anticorpos, nem a Sim, atrofia da, da, da mucosa do intestino delgado. A sensibilidade ao glúten é muito semelhante ao síndrome do intestino irritável, é uma doença funcional. Os doentes com doença celíaca podem comer à vontade arroz, batata, o milho, mandioca, leguminosas, frutos secos, vegetais, frutas, isso podem comer tudo à vontade. Depois, a outra doença que nós temos de excluir é a intolerância à lactose. Pronto. E quando existe intolerância, quando existe intolerância é quando nós não conseguimos metabolizar o alimento, ou seja, não conseguimos digerir nem absorver. certo, E os nutrientes não vão ser utilizados pelo nosso organismo, não é? E o exemplo mais frequente é esta intolerância à lactose, quando não existe a enzima, que é a lactase, que quebra a lactose. A lactose é quebrada em glicose e galactose, sim. pela lactase. Quando nós não temos a lactase, não vai haver esta divisão e não vai haver absorção dos nutrientes. Uhum. E as pessoas intolerantes à lactose, eh, hum, esta não vai ser, eh, esta não vai ser absorvida e vão ter só sintomas gastrointestinais. Flatulência, a dor abdominal, as Sim, diarreias. Pronto, que é diferente da alergia ao leite, não é? Intolerância à lactose é diferente da certo, alergia ao leite. Porque a alergia ao leite, a intolerância, quando existe intolerância à lactose, nós só vamos ter sintomas a nível digestivo. Não entra na circulação sanguínea e não vamos ter sintomas sistémicos. Quando temos alergia à proteína do leite, nós já vamos ter uma reação sistémica, causada pela IgE, uma IgE específica. Já vamos ter o sistema sim. imunitário ativo de forma sistémica e já nos vão dar problemas maiores, não é? No caso da intolerância ao leite e a sensibilidade ao glúten,
o Uhum. nosso microbiota vai variando. Isto é, se nós deixarmos de comer Ok. tanto um como o outro, nós vamos deixar de ter os micro-organismos que vão digerir por exemplo, no caso do glúten, se deixarmos de comer glúten, podemos deixar de ter os micro-organismos que digerem o glúten e faz com que depois tenhamos mais dificuldade se quisermos reintroduzir. Se nós não tivermos doença celíaca, não há problema. Não vamos ter. Não, Ok. não porque são enzimas e não existe qualquer problema. Agora, no caso da lactose, sim. No caso da lactase, é que nós podemos, se deixarmos de beber leite, depois essa enzima não é produzida, Uhum. a lactase, e se introduzirmos leite mais tarde, depois podemos desenvolver intolerâncias, porque essa enzima deixou de ser produzida. Ok. E no caso do glúten, que há muita, digamos, polémica em relação a comer ou não comer glúten, independentemente de ter ou não esta. Obviamente, se fosse uma doença, se for uma pessoa com doença celíaca, não há discussão, tem que não comer qualquer coisa que tenha glúten. Mas, de forma geral, e excluindo as pessoas que têm essa doença celíaca que têm obrigatoriamente que, qual é, digamos, a tua opinião em relação a glúten para a restante população? Se não, como eu disse há bocado, se nós tivermos uma microbiota saudável, com estirpes que nos são benéficas, não vai haver qualquer problema em ingerirmos este tipo Sim, de alimentos com glúten. Agora, se nós tivermos desbiose e uma flora intestinal que não nos é benéfica, elas vão utilizar alimentos com glúten para produzir substâncias que nos vão ser certo. prejudiciais, como este mal. Sim, sim, É como nós dissemos há bocado, aqueles alimentos só nos vão fazer mal se a nossa flora intestinal for constituída, na sua maioria, por estirpes que certo. produzem a trimetilamina. Sim, Pronto, se nós tivermos um estilo de vida saudável, se nós tivermos uma microbiota saudável, não há problema nenhum em consumir o glúten. Agora, claro está, se nós tivermos certo. bactérias que nos são prejudiciais, o glúten vai ser ainda uma adição. Sim, Ou seja, adicionalmente vai nos prejudicar em certo. termos de sintomas digestivos. Sim, sim, sim. Lá está, a base é tentar manter ou manter ou criar uma microbiota saudável. Uhum, uhum. Sim, tá. Muito obrigado mais uma vez por teres vindo ao podcast. Eu queria te perguntar só se há alguma rede social que queiras deixar para as pessoas te contactarem. Sim, eu tenho uma página no Instagram que se chama Joana Silva Lifestyle, ou então no Facebook, que se chama Saúde e Desenvolvimento Pessoal, onde coloco conteúdo puramente informativo, pronto, e educativo. E às vezes as pessoas mandam mensagens e eu normalmente tenho meia horinha por dia para responder essas mensagens, com Sim, dúvidas, pronto, e eu vou lá colocando dicas que nos ajudam a nutrir de melhor forma o nosso organismo, a nutrir através da boca, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, pronto, eu ponho lá dicas que no fundo nos ajudam a nutrir o nosso organismo da melhor forma e por outro lado também a silenciar os tais meditação, as respirações, pronto, tudo isso eu ponho lá sim. nas minhas páginas, sim. Conteúdos para que nos ajudem a melhorar de uma forma holística. Exatamente, exatamente. Eu coloco lá os conteúdos de forma a que a pessoa se desenvolva como um todo, Sim, não é? De forma, é como um todo, de forma a permitir que a pessoa sim, seja uma melhor versão dela, ajudá-la nesse sentido. E ao partilhar aquilo também vou aprendendo. São certo, coisas que eu vou adquirindo para mim e ao escrever é uma forma de ficar mais consciente e ficar consistente, porque eu se partilhar aquilo, eu vou seguir aquilo, porque eu não vou certo, claro. dizer às pessoas para fazerem algo que eu Não não vou faça. fazer. Sim, sim, sim. Faz Portanto, sentido. também é muito bom para mim, Sim. por isso é que também o faço. Pronto, mais uma vez muito obrigado e espero que os nossos ouvintes tenham gostado e tenho a certeza que eles aprenderam muito hoje. Obrigada, obrigada, Mafalda. Obrigado. Obrigada, um beijinho. Beijinhos. Obrigada. Acabaste de ouvir mais uma Super As Talks. Espero que de alguma forma isto tenha incentivado a alimentar os bichinhos que tens dentro de ti da melhor forma. Se gostaste, podes partilhar com os teus amigos,
podes colocar um gosto. Podes ainda subscrever ao canal e ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo e vamos nos tornar super juntos.